agora, produção? E agora, produção? E agora, produção? E agora, produção? E aí, pessoal, aqui é a Carol, sejam bem-vindos ao E Agora Produção, um podcast que vamos conversar sobre produção, focando em produção de conteúdo online nessa primeira temporada. Eu sou produtora cultural aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Estou trabalhando nessa área de eventos há quase 10 anos. E nesse podcast eu vou convidar a Dani Cruz, cantora e compositora com quem trabalho desde 2015, para a gente conversar um pouquinho desde o surgimento de uma ideia, passando pelo planejamento até a execução e pós-produção. Bom, Dani Cruz é cantora e compositora desde 2014, oficialmente, com nome ligado principalmente ao samba e ao samba jazz. Desde lá, vem desenvolvendo trabalhos próprios em coprodução com a Caruru, como Samba de Sereia, Som de Barro, Calor e Black Batucada, além de participar de outros projetos com artistas de aqui de Natal, como Valéria Oliveira, Família Pádua, Camomila Chá, Cristal, entre outros. Em 2019, lançou seu primeiro EP, A Foita, após um processo de imersão criativa, na qual compôs as 3 músicas em conjunto com sua banda, Mônica Michele, Dudu Taufik e Silvinha Calisto, durante esse isolamento num sítio no final de semana. Fala bastante sobre autoconhecimento e autocuidado nas suas redes, pois, além de tudo, é psicóloga transpessoal. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Dani. Eita, bora chegando de novo, né, minha gente? A pessoa sempre chega assim, eita, ai. Oi, já para você que está escutando o nosso podcast, que deu play, né? E agora, produção, me diga aí, Caroline, mais uma vez eu tô aqui freestyle total, viu? No episódio de hoje, resolvemos falar sobre criatividade e referências. Isso mesmo. Eu queria dizer que, primeiro, eu adoro falar sobre isso. Acho que eu comentei no primeiro episódio. É muito massa. Pra mim é muito forte essa coisa da referência, né? Das Caroline vivências. é a rainha das referências. Exatamente, essas vivências, experiências. Então, eu gosto muito de prestar atenção nisso. Geminiana, né, amores? Exatamente. No primeiro episódio, eu também comentei sobre criatividade não ser um dom, né? Apesar de muita gente achar isso é uma mentira, minha gente. Eu queria logo começar de onde assim. é que as pessoas tiram isso, hein? Então, eu acho que isso começa desde a época do colégio, né? Começa. É engraçado, tipo assim, eu acho engraçado. Não é pra você, não dá futuro. Artista, desocupado, arte, não sei o quê. Sabe o que eu lembrei, na verdade? Na época da escola, pelo menos, a gente separava em grupinhos as afinidades, assim. Quem gostava de desenhar ficava de um lado, e aí quem não tinha tanta afeição ao desenho, aí já excluía o desenho da vida, sabe? Acho que acontecia um tanto isso. E aí, essas pessoas mais ligadas às atividades artísticas, né? Eu, sei lá, desde os 10, 11 anos, eu já entrei em bandinha de escola. Adolescência, amostrada, palqueira. Não sei o quê, palqueira. E aí, era meio que, essa galerinha é a galerinha da criatividade. Diferentona é uma galera que tá aqui deste lado. E a galera da ciência está desse outro lado. E aí já começa as segmentações, eu sinto, sabe? Eu acho que tem muito disso. Tem essa coisa dessas divisões, tem essa coisa do hobby também. E, tipo assim, não ser levado a sério, sabe? Tipo, é criativo, é artístico e é bonito só e ok. Tipo, não vai ser uma coisa que a pessoa vai levar pra vida e vamos seguir assim. É verdade. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam não dando espaço também, acho que desde a infância mesmo. A se permitir essas criações e tal. Mas por sentir que não tem futuro nisso. E aí eu acho que isso acaba criando meio que um bloqueio, né? Tipo assim, você crescer ouvindo isso é muito, muito forte, né? Porque você tem isso como verdade. E a gente cresce ouvindo que essas atividades mais ligadas à criação, à arte, né? À cultura, que estamos muito inseridas, eu e Carol, a gente cresce ouvindo dizer que não se ganha dinheiro também com isso, né? A gente ouve até hoje, na verdade. Que não é possível trabalhar com isso, que você encontre uma carreira e encontre a carreira a artística bote como hobby e tal. Falando nisso, eu não consigo não citar o livro que eu li, que você leu, eu acho, ou está lendo, não sei, mas eu li há alguns meses, um livro chamado O Caminho do Artista, de Julia Cameron, Maravilhoso. que fala justamente sobre isso. Ela traz esses pontos, né, da gente refletir de onde é que vem esse bloqueio. É legal para dar ter esse pensamento mais crítico sobre isso e realmente desbloquear essa criatividade,
que sim, está em todo mundo, galera. É o poder da criação, né, menina? É, Todo mundo exatamente. tem. Exatamente. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, inclusive eu fiz um vídeo faz uns meses para o Elefante Literário, que é um canal literário no YouTube. Eita! E aí eu falo mais detalhadamente sobre isso, mas já fica a dica desde já. Mas resumindo a conversa, é muito sobre essa coisa da gente ter essa crença, de maneira geral, que criatividade é um dom, quando não é. Acho que criatividade também é sobre encontrar inspiração na vida, né? Assim, acho que se abrir para experimentar um mundo de uma forma completamente única e diferente, dando o seu olhar, porque eu acredito muito nisso, né? Cada um tem um olhar muito diferente da vida e é daí que surgem as ideias que mais encantam. Eu acredito muito nisso. Como é o nome da autora, Caroline? Julia Cameron. Julia Cameron. Caroline, ela é a Bíblia de Caroline. O caminho do artista. Eu amo, amei. Eu li só uma parte, mas eu achei super, super interessante a forma como ela traz, fazendo essa junção de, na verdade, dois campos da vida que não são dissociados, né? Que é o autoconhecimento e a nossa expressão no mundo, que acho que acontece por meio da criatividade, né? Então, ela traz muito esse link de que é importante a gente se explorar, olhar para as nossas crenças que estão sendo ali mais limitantes, que fazem com que a gente não se aproprie desse nosso poder de criação, desse nosso poder de trazer a visão diferente que a gente tem do mundo, né? Acho que é muito bacana que a gente possa pensar em produzir mais espaços, até assim como esse, da gente discutir mais sobre criatividade, sobre nossos modos de olhar e de fazer, porque é como a gente falou, acho que até acho que falou nos 2 episódios, no primeiro e no segundo, né? Que cada um tem o seu caminho e é nessa troca, às vezes, que a nossa visão se apura sobre o caminho da outra pessoa e a gente tem um novo olhar sobre a situação. Então, essas referências, eu acho também, puxando para o nosso tema de hoje, elas servem não para que a gente copie as pessoas, né? Não é sobre copiar quem você acha massa, mas é sobre aquele olhar daquela pessoa aguçar ali o seu olhar, né? E você encontrar o seu jeito de fazer. Eu já vou trazer a minha primeira referência, que Luana do Ser de Luana, que tem um trabalho belíssimo, que é artista plástica, design, trabalha com as questões do feminino. Luana me fala que a maior referência para ela é a natureza. Ela diz que é a grande referência. Ela tira muita onda e eu vou trazer já a polêmica agora, aqui neste momento. Eita, e nesta senta que lá vem hora. De que o Pinterest é muito delicado. Luana diz assim que, nossa, depois que inventaram o Pinterest, parece que as pessoas estão tentando, sei lá, copiar as outras e tudo mais. E ela acha muito delicado isso do Pinterest, né? Bom, vamos, já introduzimos aqui, vamos à nossa primeira pergunta, porque fala muito sobre isso. Quem enviou foi a nossa querida Anja Naja, Mônica Michele, baixista, que amamos tanto. E que mulher, viu? Que mulher. Vou soltar aqui. Amiga, ninguém tá preparada não, viu? Pra eficiência de vocês. Vocês não estão pra brincadeira. Só as afolitas online. Queria que tu falasse sobre, cronogramas de postagem. Porque eu vejo que é sempre muito bem organizado, né? As postagens e com relação, à divulgação, eu acho massa. Você até dá algumas dicas, né? Com relação à story, mas eu vejo que as artes que tu faz chama muita atenção, né? E a pessoa vê que é tão organizado que a pessoa quer ver a postagem em si. Eu queria saber como é que rola isso. Se você tem alguma referência para desenvolver isso, não sei. E outra coisa que eu acho interessante é, por exemplo, eu vejo que tem uma galera produzindo umas coisas massa, só que às vezes ou não tem constância ou posta demais, fica meio que poluído, muita coisa. Não dá tempo nem a pessoa curtir uma coisa e já tem outra e tal, fica meio que maçante, sabe? Queria que tu falasse sobre isso, sobre cronogramas e como organizar esse lance das produções. Amiga, e outra dúvida. Às vezes eu fico, meu Deus, e agora? Porque eu me acho uma pessoa zero criativa, né? Mas eu fico pensando, boy, e agora? Eu vou fazer o quê? E agora a produção total, né? Porque como é que rola esse feeling de saber qual a próxima coisa a produzir e tal? Como é que vem essas ideias de, saber o que vai produzir? Como surgem as inspirações, sei lá. Acho que é mais ou menos isso. Que tudo, Mônica Michele! Anjinha Naja, maravilhosa da nossa vida. Vai, Caroline.
Olha, falou em cronograma, meu amor. Eu já passo a minha bolinha, já passo a batata quente pra quem, né? Seguinte, gente. Menina, quantas perguntas, né? E maravilhosas, inclusive, todas elas. Eu queria começar dizendo que, como Daniela falou, eu sou a pessoa das referências. Só que, assim, as minhas referências, elas basicamente são as minhas vivências e o que eu consumo. É basicamente isso. Eu observo muito. Sou uma pessoa extremamente visual. Assim, muito, 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 muito visual. Tem a questão das minhas formações também, né? Querendo ou não, a academia acaba influenciando também, porque, enfim, sou obrigada a estudar algumas coisas, né? Desde cedo, de fotografia, de tipografia, de cores. Sempre fui muito ligada em cores. Então ela é do mundo das imagens, sim. Das imagens, é ela. Isso mesmo. É engraçado porque esses próprios elementos que a pessoa acaba estudando são os elementos que compõem essas campanhas e esses projetos que a gente faz, né? Então, cada elemento desse acaba tendo um peso muito forte. E, assim, a cada vez que a gente estuda mais sobre eles, eu acho que vai meio que apurando o olhar sobre isso, sabe? Não que tenha uma regra certa para o que é belo ou não, porque isso é completamente relativo, mas existem algumas regras, quando você coloca em perspectiva para o cérebro humano, elas podem soar mais harmônicas ou não, por exemplo. Então, isso, com o tempo, a pessoa vai também aprendendo. Eu amo a cientista Caroline! É isso, viu, menina? Cientista também. Tem toda uma facilidade por eu ter tido uma introdução digital muito cedo também. Então, eu tenho uma facilidade com tecnologias, por exemplo. Carol, sim. Sabe aquela história? Não, da prima, do primo, do design. Eu sou a prima, gente, é isso. Eu sou a sobrinha, é isso, eu sou. Ai, meu Deus, tivemos um problema no computador. Chama a Carolina, essa pessoa da família. E aí, com o tempo, né, a pessoa vai aprendendo. É lógico que, eu vou dar algumas dicas assim de cara. Primeiro, a observação, com certeza. É tipo, você procurar coisas que lhe agradam, né, primeiramente. E você começar a entender como é que as pessoas já trabalham isso em relação às cores, em relação ao enquadramento de foto, a fotografia em geral, a contraste de cor, a tipografia, que é uma coisa que muita gente deixa de lado, mas é muito importante que seja pensado também. O que é tipografia, Caroline? Tipografia são as letras, as fontes que são usadas. Muito obrigada. E também, assim, além de já ter, enfim, estudado alguns programas e já mexer em algumas coisas, gente, tutorial de internet tá aí pra isso. A humildade de Carolina. Não, porque assim, eu estudei alguma... Minha gente, ela é a louca dos apps, a louca dos programas, não sei o quê. Caroline sabe mexer em tudo. Mas aí, justamente, mas eu sei por quê. Porque quando eu não sei, eu busco um tutorial e aí eu aprendo, entendeu? É isso que acontece. Esse é o meu segredo, galera. Estou revelando ao mundo. E é isso. Amiga, posso complementar o que você está falando? Pode. Eu acho que ter essa noção estética, assim, porque pelo que eu tô entendendo é um pouco disso, né, do que você tá falando. Assim, sim. De como vai colocar esses conteúdos para feed, para story, enfim. De como você vai trazer isso visualmente. Tem sobre a personalidade da pessoa também. Por exemplo, eu percebo que os conteúdos que Carol faz, os stories, as artes, elas são mais minimalistas, caminhando aí para o minimalismo e não para aquela coisa muito de informação. Pois sou minimalista. Que meu também jeitinho. Que também é uma forma, é um jeito, mas assim, Carol, eu sinto que Carol é mais minimalista, né, amiga? Isso. É minha estética, né? O minimalismo é minha estética, é muito a minha estética. É sim. Sobre cronograma, eu acho que entra num assunto muito pessoal, assim, do que a pessoa quer. Do que a gente já falou nos outros episódios, gente. Uma coisa que eu adicionaria também é a gente respeitar um pouco do tempo de vida de cada arte, de cada publicação, sabe? Tipo assim, a gente não gosta de... A gente já falou também isso, mas a gente não gosta de publicar todos os dias. Então, a gente geralmente publica, troca com as pessoas, espera as pessoas comentarem, ter essa interação. Porque é justamente o que a Mônica falou. Se eu fico postando loucamente, as pessoas vão ignorar.
porque se torna banal, assim. Tipo, Exato. é só pelo número de posts que eu vou ter, sabe? E pra gente não faz muito sentido isso. Gente, A do gente que tenta adianta- pensar do que adianta o número de posts se você não tem conversa com as pessoas, não interação zero. tem engajamento, não é. tem... é só pra deixar o feed bonito. Tudo bem, mas assim... Ai, É tipo não isso. sei. É tipo isso. Pensam em A gente pensa no que a gente quer comunicar com aquilo. Eu acho que isso é que faz com que a gente, muitas vezes, dê uma freada nessa quantidade de postagens por causa disso. Caroline, eu acho também importante falar que às vezes nem precisa você estar produzindo tanto conteúdo novo assim, não. Mônica trouxe essa questão também, né? De, várias ideias. Primeiro, acho que eu ouvi isso das irmãs To Last Kids, né? Que elas têm um caderninho onde elas anotam Ótima referência várias... também. Outra referência incrível, que elas anotam várias ideias de conteúdo. E aí, acho que eu e Caroline temos uma facilidade de talvez catalogar ou pensar em muitas ideias, pois somos duas pessoas produzindo esses conteúdos. E aí, é bom estar sempre revisitando uma ideia antiga que você teve e que, sei lá, naquele momento não te soou tão concreta, ou você não pensou em caminhos para fazer que ela fosse concreta e em algum momento pode vir uma ideia que complemente e você consiga pôr em prática. E a outra coisa é, se você não tem conteúdos novos, faça reposts, assim, reposts que eu falo não... Pode ser de outros Insta também, se for dentro do que você acredita que é massa. Uma coisa que eu venho pensando nos últimos tempos tem tanta coisa que a gente fez que é legal e que, inclusive, é legal retomar para as pessoas verem. Que pode ser trazido de uma nova forma, né? Também tem isso. Você pode exatamente. reformular e fazer esse resgate também. E aí eu gosto, assim, de vez em quando eu fico olhando os vídeos que a gente fez, umas produções nossas, e eu fico, caramba, eu quero compartilhar de novo com as pessoas. Acho que esse momento pede esse vídeo. Legal isso também. O que é que tu acha? Eu acho que são alguns fatores. Primeiro, tem aquela coisa do que a gente quer fazer. O que a gente acha que aquele contexto está pedindo. Tem muito isso, principalmente quando são projetos próprios, né, que a gente faz de forma independente, aí a gente consegue ter uma liberdade maior. Uma coisa que a gente vem fazendo é justamente esse registro desses projetos, no sentido de estamos documentando esses projetos de uma maneira mais oficial. E aí a gente tá criando meio que um banco de ideias. Registrem. Exatamente. Anotem, escrevam tudo. Por favor. Isso faz muita diferença, porque principalmente a gente que trabalha em produção, que a gente lida muito com editais, a gente acaba otimizando o tempo de maneira absurda quando a gente já tem essa ideia formulada. E aí o máximo que a gente faz é pegar essa ideia e meio que adaptar para o que aquele edital tá querendo. Ou então, é muito massa você ter esse registro de vários projetos, porque aí você só escolhe o projeto que você acha que se aplica melhor àquele tipo de edital. Então, e do ponto de vista da isso. artista aqui também, é interessante que você volte, né? Olhe aquilo que você já fez, usando de você como sua referência, né? Você é a sua maior referência. Então, o que foi que você evoluiu dos tempos para cá? Que aspectos ainda precisam melhorar? Então, você vai se estudando. Por exemplo, o vídeo que a gente fez, que eu fiz o react, né, sobre o início da carreira, foi incrível. Porque, assim, eu pude ver que a maneira como eu me enxergava lá atrás, nossa, eu tinha muitas inseguranças, e aí eu olho hoje e digo, não, né, era massa, assim, tinha muita coisa pra lapidar, que eu fui lapidando ao longo do tempo e tudo mais, mas era massa, já era legal a forma como eu cantava e tudo mais. E a gente também pensa projeto por projeto, né, assim, a gente pensa... Cada caso é um caso real. Cada caso é um caso. A gente não sai colocando tudo na mesma sacola e tem que pensar nas variáveis. Do tema que você está falando, que público que você vai atingir, o que você quer dizer, a estética e os materiais que você vai usar para fazer aquilo, os conteúdos que vão ser gerados. Enfim, já estou aqui... Só uma dica mais técnica agora que a Dani falou, lembrei, é um site que eu sempre recomendo às pessoas. Acho que muita gente já deve ter ouvido falar, mas é o Canva. É um site que eu uso bastante, inclusive nas minhas apresentações, quando eu preciso fazer, enfim, portfólio, currículo. E aí ele tem muitos modelos, assim, bem bonitos já. E eu acho que é uma boa dica, assim, pra quem tá começando e quer meio que apurar essa coisa mais estética. E aí, com o tempo, eu acho que a gente vai usando nossos próprios arquivos, nossas próprias paletas de cores e adequando de uma maneira melhor. O que é que eu faço? Hoje em dia, eu meio que utilizo os modelos
né? Tipo, os layouts. E aí vou aplicando da maneira como eu quero e, enfim, fica esteticamente bem agradável. E o último recado pra Mônica é que desde essa conversa de criatividade zero, viu? Que história é essa? Ela Não, tá minha doida. Eu não tô nem acreditando que essa pessoa disse isso. @Mônica Michele, viu, minha gente? Já sigam e vejam se você... Tirem Suas conclusões. Tirem suas conclusões. Vendo essa criatura tocar. Próxima pergunta, recebemos de Roberta. Inclusive, desde já, obrigada, Roberta. Ela quer saber o seguinte. Em quem ou o que vocês procuram inspiração no momento para construir conteúdos? Em pessoas do mesmo nicho ou nichos diferentes, aleatórios? Eu construo conteúdo para a área financeira, que é uma área que eu considero chata, apesar de ser minha área, e passei a produzir melhor quando eu comecei a me inspirar em nichos totalmente diferentes. Outro dia, construí um conteúdo depois de dar uma stalkeada em Instagrams de nutricionistas. Me inspirar em nichos diferentes tem me ajudado a encontrar formas mais leves para falar sobre algo que é visto como chato e também para não ficar falando o que todo mundo já fala. Eu simplesmente amei essa pergunta. Roberta, você é tudo pra mim. Já começa daí, tá certo? Eu amei essa pergunta também. Gente, é muito boa essa pergunta. É o seguinte, comece falando, que aí depois eu falo. Meu Deus, eu tô muito empolgada com essa pergunta. Roberta, que incrível. Eu acho que a sua pergunta já é um case maravilhoso sobre encontrar inspirações em, sei lá, lugares que a gente não pensa de cara, né? Quando a gente pensa nas nossas áreas, a gente vai logo buscar inspirações que estejam na área. E o que eu tenho percebido é que a gente tá sempre contando história para as pessoas. No final das contas, é todo mundo. É tudo sobre Nós história. somos todas contadoras de histórias. Você tá na área financeira, eu tô na área artística, musical, Caroline tá na área cultural, pode ter alguém, sei lá, da área do autoconhecimento, mas tá todo mundo contando uma história para as pessoas. É um pouco disso, sabe? E aí, quando você tá contando uma história, você tem que pensar, assim, eu tô viajando aqui, tá? Mas quando você tá contando uma história, eu acho que você tem que pensar na mensagem central que você quer passar e como você deseja envolver as pessoas. Que pessoas que estão escutando essa história. Porque eu conto uma história diferente quando eu tô falando com crianças, eu conto uma história diferente quando eu tô falando com artistas, eu conto uma história diferente quando eu tô falando com pessoas que elas estão interessadas na Dani psicóloga, por exemplo. Então, para cada uma dessas pessoas, eu vou ter um jeito de contar essa história. A mesma história, entendeu? Eu sinto que é um pouco disso, sabe, Roberta? Da gente tirar um pouquinho dessa caixinha, modos de fazer, inspirados na maneira de X ou Y pessoas fazem e procurar o nosso jeito de contar a história. Sempre trazendo pro pessoal, né? Porque eu só falo desse lugar que vivo. Eu sinto que as pessoas, elas querem proximidade. Elas querem estar aqui conversando comigo como se... Nesse podcast aqui na minha casa. A gente tá aqui na sala da minha casa. Caroline na ponta de uma mesa, eu na outra ponta. E as pessoas querem sentar na nossa mesa. O quanto mais eu pudesse ser autêntica e... Sabe quem eu ouvi falar? Menino, eu tô lembrando de umas referências massas. Sabe quem eu ouvi falar sobre isso esses dias? Foi a Thalassa Coutinho, que ela fala, enfim, sobre marketing digital, branding, né? Isso. Caroline pessoal. que sabe tudo disso. E aí ela falou, gente, fazer um personagem custa muito mais energia do que você simplesmente ser você. Então seja você, mostre para as pessoas o que você tem a oferecer e encontre as pessoas certas, porque tem sempre pessoas... Sempre tem público, pra tudo tem público. Querendo Absolutamente lhe tudo tem escutar, querendo lhe ver, querendo aprender, querendo trocar. Então é isto. Encontre essas pessoas. Deixa elas também lhe encontrarem, né? Não se boicote nesse processo. E eu diria mais, eu acho que as melhores ideias surgem quando a gente meio que bebe da fonte de outras áreas. Pra vocês verem como são as coisas. Eu fiz uma lista de Instagrams que me inspiram. Eu amo. E aí me inspiram de maneiras diferentes, seja pela estética dos stories, seja pelo assunto que a pessoa fala. Eu comecei a perceber que existem alguns Instagrams que eu sigo justamente porque eu gosto de ver os stories. E assim, a lista é bem extensa. Eu vou, inclusive, já aproveitar para me comprometer. E essa lista vai sair. Eita! Essa lista vai sair. Eu vou indicar 4... Ficou. Estou aqui me comprometendo. Porque senão vai ficar no meu celular. Gente, você o vai resto da indicar vida. 4? Eu vou indicar 4 aqui.
E depois Ah, tá. eu vou indicar o Porque essa resto. lista é grandinha, certeza. Exatamente, é bem grande. Eu vou já começar indicando Érica Pascoal. Ela é videomaker e tal, ela fala sobre audiovisual. Ela traz umas dicas muito, muito bacanas, assim, sobre audiovisual mesmo. Tem uns stories bem minimalistas também, assim, totalmente estética. E aí, ela busca por um audiovisual mais acessível, digamos assim. Ela traz umas ideias meio gambiarras e Ai, eu já amo. usei várias, inclusive. Eu adoro as gambiarras de Érica. É bem legal pra quem produz conteúdo, porque a gente começa a ter uma noção de que a gente não precisa, obrigatoriamente, de orçamentos gigantes para fazer uma coisa de qualidade. Simplifica, né? Exatamente. Tudo pra mim, menina. Eu Coisa amo. de simplificar. Eu tudo. amo muito. Uma segunda pessoa que eu queria indicar também do audiovisual é Camila Cornelsen. Quem não conhece, vá Eu atrás. não conheço e vou atrás. Ela é sensacional, minha gente, sério. Ela faz umas campanhas muito maravilhosas, assim, enfim, altas marcas muito grandes e tal, é muito, muito foda ela. Ela tem uma estética muito simples também, é uma coisa um pouco mais produzida, acredito que tenha uma edição, enfim, mais profissional por trás, mas os stories são muito bonitos também. Os vídeos são incríveis, incríveis, assim, ela tem muito essa coisa do propósito, é muito claro, assim, a mensagem que ela quer passar para as pessoas. E a estética é um negócio, assim, que eu piro toda a vida de ser um negócio novo, eu fiz, minha gente, essa mulher é muito foda. É muito nessa onda, sabe? Elas são um pouco mais técnicas dessas minhas dicas, pra minha área mesmo, mas é porque Caroline, eu não bem queria deixar, cabeçudinha, não queria deixar geminiana, de indicar aqui, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na descrição do episódio esses arrobas, tá? Só pra ficar mais simples. A terceira pessoa se chama Isadora Ribeiro. Essa é do grupinho da Vibe. É assim, ela fala muito sobre autoconhecimento e sobre bem-estar e, enfim, estilo de vida. E fala muito sobre maternidade e tal. Muitas vezes não tem a ver com a minha vida. Caroline assim, ama. mas ela já eu fala simplesmente comigo, bem. vejo todos os stories dela, minha gente. Não tem como. Eu me sinto calma. É um negócio assim, absurdo. Ela tá falando sobre, sei lá, o filho dela. E eu tô lá assistindo, muito bonita. Simplesmente porque me faz bem. É isto. Gente, e deixa eu falar um negócio aqui. Caroline fazendo essa lista dela. Olhe, estar nesta lista de Caroline. Eu sou meio ela chata, é hein? criteriosa, menina. Eu sou bem com os chata. conteúdos Eu sou bem que Confesso. consome e tudo mais, viu? Ainda mais a pessoa criando um senso Ei. crítico em relação a isso, pronto. Agora... E é isto. E por último, eu queria indicar a Marcela, que é @mar.ela. Mas ela faz umas coisas, minha gente, assim, umas fotos de comida. Primeiro que eu dei um follow em tudo de comida do meu Instagram, mas ela não consigo, simplesmente. Porque ela tem uns stories tão bonitos. E assim, muito, muito, muito simples. Uma estética muito agradável, sabe? Eu me sinto abraçada pela... Nem vou comer as coisas, porque, enfim, ela não mora nem daqui. Mas é super a minha estética também, o jeito que ela produz, bem minimalista, super cuidadosa com os conteúdos. E também é da galera que não tá postando loucamente, assim, não é um overpost nem nada, mas que sempre quando ela posta eu gosto de acompanhar e tal. Então é um conteúdo que me faz bem, que não tem a ver com a minha área exatamente, né? Porque, enfim, é uma coisa mais de gastronomia e tal, mas gosto bastante. E agora, Arrasou! eu queria saber de você, Daniela, se você tem referências assim também, se você lembra. Que Ó, linda, olha. né? eu acho lindo essa cara de pau, Caroline, porque ela sabe que eu não fiz lista nenhuma, estou aqui puxada. Eu pedi Mas a eu já ela, pensei... mas ela não lembrou. Fala então. Ai, eu pensei aqui enquanto você falava também, viu? Então diga aí. Primeiro eu queria dizer que eu sou uma pessoa que eu me inspiro muito pelo visual também. Muito, muito. Inclusive, as artes plásticas. Eu acho que a arte, assim, a linguagem artística que eu mais amo, assim, a arte visual, sabe? A arte plástica. Então, as minhas referências, elas vão por aí. Eu queria deixar aqui a referência de Monan, que Monan, ela é uma artista massa, stylist, ela faz cabelo... Ela faz tutorial de moda, ela é modelo. Menina, eu sou péssima, não tô lembrando agora no momento, mas a gente vai deixar na descrição aqui desse podcast o @oficial dela. Eu deixo todos. Mas é Monan. Inclusive, já quero trabalhar com Monan, sim. A outra pessoa que eu pensei, que esses dias eu até enviei um vídeo pra Carol, é Gal.
Bad Gabri, Maravilhoso. que é incrível, assim, ele faz alguns conteúdos de vídeo, fazendo aí a mescla do jornalismo, trazendo uma estética que eu gosto demais, meio tropicalista, eu adoro, eu gosto muito da estética visual dele. Deixa eu pensar, outra pessoa que eu gosto muito do trabalho, que eu admiro demais, é Kefren Pock também, que a gente de vez em quando aqui em Natal encontra um olhinho dele pela cidade. Só observando. Eu gosto muito da proposta artística dele também, eu acho massa. Luana do Ser, minha amiga, que tem um trabalho muito lindo, que envolve o feminino, que é um trabalho terapêutico também, de pintura de corpos das mulheres, né? Nossa, eu passei pela experiência, 4 vezes? Eu acho que foi 5 vezes que eu já fui pintada por Luana. Mulheres, conheçam o projeto dela, é incrível. Ela tem um projeto que se chama Seres do Brasil. Então, ela já fez esse trabalho em várias cidades do país, conhecendo as histórias das mulheres. Enfim, minha gente, vale super a pena conhecer. E é isto. Eu indiquei 4 pessoas? Indiquei. Olha aí, passou no teste. Queria só reforçar também que To Lost Kids também merece esse espacinho nessa lista, porque, meu Deus do céu, super referências, assim, estéticas, elas são maravilhosas, incríveis. Queria adicionar mais uma. Diga. A Lua Barros, que fala sobre sobre parentalidade, maternidade, autoconhecimento, educação, muitos assuntos que eu adoro também. Gosto muito dela. Bom, acho que é isso. Estamos quase chegando ao fim, ó. Foi muito rápido hoje. Eu queria agradecer, né, novamente, quem mandou as perguntas, meninas. Obrigada, Anjas. Obrigada, Anja Naja. Queria relembrar que a gente pode se encontrar pelo @caruru.prod e @Dani Cruz Canta. Mas antes a gente finalmente, assim, terminar de fato, dicas finais, bora lá. Conte a sua história. É isso, eu acho que... Acho que o que ficou pra mim mais foi isso, assim. Conte a sua história, não tenha medo de contar a sua história. Gente, eu já tive tanto medo de contar a minha história, mas hoje sinto que o caminho é super esse, assim. É aquela coisa, né? Você é a melhor pessoa pra contar a sua própria história. E só tem você pra contar a sua história. Que lindo, amiga! Mas é verdade, não? Amei. Só tem você no mundo pra contar a sua história. Se não for você, quem é que vai ser? É isto. Vou além. Escreva coisas, escreva seus pensamentos, tente escrever com menos julgamento, que a gente... Gente, vocês percebem como Carol, ela traz pro concreto, né? Por isso que eu amo esta pessoa. Mas porque isso, você estimula muito, você estimula muito, sabe? Você trazer pro papel, você visualizar aquilo, sabe? Porque uma coisa tá só tendo a ideia. Essa coisa da realidade, né? De você tornar aquilo real é muito libertador, assim, desbloqueia também muitos filtros que a gente acaba tendo ao longo dessa vida. Eu acho que influencia bastante e ajuda. Façam o teste, comecem a escrever, aí vocês veem a diferença, pra ver se tem sentido ou não. Se joguem no mundo, minha gente. Vamos experimentar o mundo. Calma, com tranquilidade, né? Pois estamos vivendo uma pandemia. Quando eu digo se joguem no mundo, respira, entendeu? Contempla a vida. Vai assistir pessoas que te inspiram, conhecer as histórias delas. Vai olhar pra sua própria história. Eu acho que é um pouco disso, né, amiga? Essa era a minha próxima dica. Consumir conteúdos que te fazem bem. Sim. Isso claramente faz muita diferença. Eu acho que as inspirações acabam vindo muito mais naturalmente quando a gente começa a ter esse consumo mais carinhoso, não sei a palavra, assim, um carinho cuidadoso, com você mesmo. Né? Cuidadoso, eu acho que faz diferença. E aí, outra dica que eu vou reforçar a pergunta de Roberta, porque eu realmente concordo muito, procure referências em áreas diferentes, pensando nessa coisa de que qualquer coisa é combustível para uma ideia. Minha gente, pelo menos na minha experiência pessoal, uma ida na praia, um suspiro, menina, já é super inspirador. Tudo que a gente pode acrescentar no repertório, eu acho que é válido. Assim, que faz a gente bem e acho que acaba que vem naquela bola de neve de inspirações. Acho que é isso.
Sim, porque a gente tem um corpo de criação, né? A gente não consegue criar, assim, na minha experiência pessoal, pelo menos, eu acho muito difícil criar algo que fale sobre a minha verdade quando eu tô no automatismo, assim, sabe? Quando eu tô muito tensa, eu preciso abrir lugar dentro, sabe? Pra abrir um lugar de silêncio. Eu acho muito importante dentro, assim, pra que a ideia surja e naturalmente surge. Uma coisa que a gente comentou até no primeiro episódio é julgue menos. É isso, julgue menos, deixe essas ideias fluírem. Quando elas surgem, é o momento delas estarem ali, entendeu? Então deixa a coisa fluir e aí depois, se você precisar, você adequa no contexto e tá tudo certo, tá tudo bem e vai dar tudo certo. E por fim, eu queria dizer, reforçar a ideia de que estejam abertos a novas ideias, a modificações, a junção de ideias até. Às vezes você acha que não tem nada a ver e aí quando vira uma chavinha e você percebe que tem tudo a ver e você junta e já melhora e é isto. Gente, conversa com as pessoas também. Faz collab com o povo. Exatamente. Eu tô começando a cada dia mais ter segurança e ser mais tranquila em relação a conversar com outras pessoas que você acha massa, que você gostaria de fazer uma parceria, um trabalho. Acho super válido isso também. Vamos trocar, minha gente. Vamos se jogar. Ela dá o recado dela, viu? Então é isso. Quem quiser acompanhar o que andamos fazendo, segue lá no @caruru.prod e Dani Cruz Canta em todas as redes sociais. E vamos que vamos. E aí a gente pode conversar por lá, tirar mais dúvida. Lembrando que próxima quinta temos o último episódio dessa temporada falando sobre produção em geral. Vai ser online, offline, o que a gente quiser. Então é isso, até lá, gente. Beijos!